A graça e a paz do Senhor Jesus para toda a igreja. Estou falando aqui do templo da IDB, o R11, nossa mais profunda gratidão a você que está aí do outro lado, ouvindo esse trabalho, e com muito respeito, imagino que as coisas estão em paz na sua vida, na sua casa. Nós desejamos que você seja de fato visitado pelo Senhor todos os dias para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Nós queremos mais uma vez render graças ao Senhor pela vida de cada pessoa que tem auxiliado a ação social da nossa igreja. Estamos, na verdade, atendendo cada pedido que tem chegado e a gente louva a Deus pela vida de cada um de vocês. Queremos também informar que estivemos numa reunião sábado passado e fomos, na verdade, agraciados com a presença do diretor da América Latina através de uma transmissão de vídeo, né, ali através do Zoom, e temos, na verdade, visto que o Senhor tem feito nesse momento de dificuldade em prol da sua igreja, mas também das famílias pastorais. Que Deus continue abençoando o nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos e amados irmãos, nós ficamos felizes quando preparamos algo diante do Senhor e chegamos na casa do Senhor, o Senhor vem e confirma. A palavra que foi dita em um dos momentos da oração feito pela irmã Priscila Messias falava sobre avivamento, e é interessante que durante essa pandemia as pessoas têm falado a respeito que depois disso nós vamos viver uma grande onda de avivamento, possivelmente aquela que antecederá a volta de Cristo. Querido, nós não podemos, com muito respeito, falar de datas, né? Toda vez que uma data aparece num momento como esse é difícil. Algumas pessoas têm dúvidas, na verdade, pastor, isso já é o princípio das dores? Sim, mas quando a palavra de Deus diz que é o princípio das dores, mas além de ser o princípio das dores, ainda não é o fim. Então, se isso é o princípio, imagine quando tudo que Deus falou na sua palavra se cumprir. E você vai me ouvir, talvez, em meio a esses textos, falar bastante a respeito da palavra. Porque tanta gente está atônito, porque tanta gente comete erro não entendendo bem a palavra do Senhor. A Bíblia Sagrada diz que o povo de Deus perece porque lhe falta conhecimento. E nós queremos, na verdade, enaltecer cada pastor, cada irmão, cada irmã que tem, na verdade, feito um trabalho evangelístico em meio a esse momento. Quem trabalha em meio a essas questões, mesmo com o recurso limitado que tem chegado, na verdade, alcançado vidas e levado através da palavra alento, tranquilidade, paz. Nós temos acompanhado bem de perto. Nós temos uma pessoa congregada da nossa igreja que foi acometido, mas graças a Deus foi de forma leve, já está, na verdade, no final do tratamento. Nós temos, na verdade, o esposo de uma das nossas irmãs que está ali no Hospital Português e tem sido acompanhado também por um membro da nossa igreja ali. Ela tem ligado, tem evangelizado, e para a glória de Deus, irmãos, também tem vencido. Também temos alguém na família da irmã Ângela ali em Paulista. Nós temos também acompanhado, e para a glória de Deus, irmãos, já ouvi a pessoa me dar uma resposta: estou passando por cima das adversidades e está vencendo. O que eu concluo com tudo isso é que aqueles que estão alicerçados na palavra de Deus vencerão e sairão mais fortes do que nunca. Abra, por favor, nesse momento a palavra de Deus no livro histórico de Atos, capítulo 4 e o versículo de número 31, por favor, irmãos. Nós vamos falar sobre 3 pontos de uma igreja de fato viva, né? Nós conhecemos mais como avivadas. O que nós precisamos fazer como igreja, como membros do corpo de Cristo, para vivermos esses 3 pilares, para que sejamos pessoas avivadas, firmes na fé. Diz assim a palavra do Senhor: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Atos 4:31, para quem não tinha pego direito. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam
com ousadia a palavra de Deus. Pai bondoso e amado, estamos diante da tua presença, Pai, neste momento. Pedimos, ó Pai, que o Senhor encontre cada coração, cada mente nesta hora, de forma fértil, para que a tua palavra possa, Deus, frutificar na vida de cada um dos teus filhos. Nós oramos agradecidos, em um nome por amor de Jesus. Amém e graças a Deus. Queremos dizer à igreja que tivemos, na verdade, uma estratégia dada por Deus, por isso a glória deve ser dele. Estivemos em algumas ruas, íamos com o meu carro e ali convidávamos algumas famílias, mantendo a distância, e orávamos por algumas dessas pessoas, né? Como também orávamos por todas as famílias, e tivemos de fato uma experiência, uma recepção fora do comum quando se está evangelizando. Uma outra estratégia que o Senhor nos deu também, conseguimos com o Fred Ferreira, né, o trio elétrico, e saímos, na verdade, em algumas ruas da UR11 e UR6, pontos, na verdade, importantes para levar um louvor, um texto bíblico, mas em vários pontos fizemos oração. E é interessante que nós saíamos com uma ação querendo dar esperança a quem estava, na verdade, em suas casas, confinado, mas para nossa surpresa, após a ação, tivemos um pequeno momento para um lanche, e o comentário foi a experiência que cada um passou. Vimos pessoas aprisionadas dentro das suas próprias casas, vimos idosos andar com andajá, né, para facilitar a locomoção, chegar nas suas casas, levantando as mãos, chorando e agradecido, porque estavam ouvindo um louvor evangélico, porque estavam ouvindo uma oração. Nós tivemos na rua 29, na rua 32 e também em outros locais, mas essas duas em especial, um momento que nós achávamos que ia ser mais difícil, mas víamos pessoa com a expressão fechada, mas no meio daquela ação, até o final da oração, eu via pessoas se derramando na presença do Senhor. Eu via pessoas que ainda não servem a Jesus dizendo: olha, que bom que vocês tiveram essa estratégia. É claro que foi uma estratégia que Deus deu. Então veja, as pessoas estão carentes da palavra. Se eu não entendo a palavra, se eu não vivo a palavra, como eu posso viver? 3 segredos, na verdade, de uma pessoa e de uma igreja avivada. As 3 são: o poder da oração, o poder do Espírito Santo e o poder da palavra de Deus. Essas 3 coisas são essenciais, são pilares para que cada uma das nossas pessoas, das nossas vidas, estejamos, na verdade, firmes diante daquilo que está acontecendo. Porque muita gente, na verdade, perde o time, porque essas práticas espirituais estão sendo negligenciadas dentro da sua própria casa. A palavra de Deus diz, em primeiro momento, o poder da oração. A palavra de Deus diz: tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Atos 4:31. O lugar só tremeu depois da oração. O poder da oração é o primeiro segredo de uma igreja que demonstra estar viva. Muitas pessoas estão dando testemunho e, lamentavelmente, para mim como pastor foi difícil entender o porquê dessas coisas. As pessoas diziam: pastor, eu não orava, mas depois dessa pandemia eu estou orando como nunca. Veja, a oração não é simplesmente um quadrado pintado de vermelho e um objeto está dentro e com aquela plaquinha: em caso de emergência quebra o vidro. Se você avaliar a postura de Daniel como alguém que tinha prática cotidiana de orar 3 vezes o dia, ele não orava. Se você parar para entender melhor a história de Daniel, ele serviu a mais de 2 reis, mas como ele sobreviveu como alguém que era um escravo numa terra estrangeira, ele estava sempre aprisionado, mas veja, a vida dele de oração não fez com que a situação externa invadisse ele. Quando as pessoas, não tendo do que acusá-lo, tentaram, na verdade, armar contra ele, essa é a expressão mais certa, a palavra de Deus diz que um decreto foi baixado, ele foi impedido naquele período durante 30 dias de levar as suas orações a Deus. A palavra de Deus diz que no mesmo momento que ele toma conhecimento, ele dá continuidade àquilo que era um hábito saudável na vida dele. O decreto foi baixado, mas a primeira atitude
atitude dele foi: eu vou fazer o que de costume eu tenho feito. Eu não sei como esta palavra está chegando à sua casa, eu não sei em que estado emocional, psíquico você está, mas eu tenho experimentado ao longo do tempo que tenho servido a Jesus, em tempos de guerra, em tempo de crise, em tempo de escassez, em tempo de enfermidade, a oração tem se mostrado eficaz e Deus tem dado resposta. Então, se você, onde estiver, é um crente que ora, você vai ter vitória. É claro que a tua oração não está condicionada a um sim. Tem muita gente que acha: não, eu vou orar e Deus vai me dar. O não de Deus demonstra o cuidado e o amor dele também para a sua vida. A palavra de Deus diz na oração que Jesus nos ensinou: Pai, acima da minha, seja feita a tua vontade. Você tem um direito como penitente de pedir, mas a resposta final é Deus que dá. Mas qual deve ser o meu papel? O meu papel deve ser de oração. A palavra de Deus diz que no dia de Pentecoste eles estavam reunidos, eles estavam orando e o lugar tremeu. Essa expressão de tremor é o sobrenatural de Deus dando resposta à oração. Isso me faz lembrar, na verdade, de Paulo e Silas, aprisionados numa prisão de segurança máxima naquela época. Era uma prisão escura, eles já tinham sido chicoteados, eles já tinham, na verdade, sido humilhados em praça pública. Mas a palavra de Deus, eu fico imaginando na minha mente comigo mesmo, que Paulo e Silas estavam com as suas vestes rasgadas, as chicotadas, na verdade, se emendando com os trapos das suas roupas. Estava doendo, estava ardendo. Ali dentro tinha insetos, ratazanas e todo tipo de imundície tinha dentro daquele lugar. Possivelmente era um calabouço, um lugar escuro. Mas a palavra de Deus diz que aquele ambiente foi modificado numa hora que era conveniente para dormir. A Bíblia diz que Paulo e Silas oravam e cantavam ao Senhor, e naquele instante os outros presos estavam ouvindo. Se você quer que alguma coisa saia do lugar, se você quer alguma coisa saia do lugar, pode ser as tuas fortalezas, pode ser as tuas cadeias. Paulo e Silas experimentaram isso, estavam trancafiados, mas depois da oração o lugar tremeu. Mas depois de tremer, uma coisa interessante e bastante útil para você que está em casa: todas as portas foram abertas. Muita gente tem citado o livro de Isaías numa situação contra Israel, em que o povo foi obrigado a ficar confinado dentro da sua casa. Quem autorizou o confinamento foi Deus, mas quem abre e quem fecha a porta é Ele. Ninguém pode mandar naquilo que Deus determina. Eu tenho visto dentro da minha própria casa, quando a notícia vem, eu tive que ficar acalentando a minha esposa. Ela já deu esse testemunho aqui. Ela chorava, ela se angustiava, ela acreditava que era uma derrota da igreja. Como é que a igreja vai estar fechada? E eu via: filha, Deus tem o controle de todas as coisas. E recentemente ela pregando aqui na igreja, quarta passada, se não me falha a memória, ela dizia: se Deus voltasse como muito crente estava antes da pandemia, possivelmente não iríamos. Isso nos alegra. Eu quero animar a você que está entendendo esta situação, que precisa orar. Quando eu oro, aquilo que sustenta, aquilo que aprisiona, treme. Num tremor a base é desfeita, a sustentação, as portas são abertas. A palavra de Deus diz que o carcereiro que guardava Paulo e Silas, ele sabia que tinha que pagar com a própria vida, porque eram presos periculosos. Mas a palavra de Deus diz, quando ele pega a espada e tenta se matar, escuta isso, a Bíblia diz: não faças tal coisa,
Pois todos nós estamos aqui, e naquele momento que para ele parecia o fim, ele entrega a sua vida em Jesus e recomeça diante de Deus. Se você quer ser um crente avivado, se você quer experimentar o sobrenatural através da oração, você não pode se dar por vencido, é preciso orar. O apóstolo Paulo, Romanos 15:30, ele diz exatamente isso: olha, por favor, estou fazendo um convite para que vocês militem comigo em oração. Militar é confiar. A expressão é lutar em companhia de alguém. Você não está só. Tem gente orando por você em vários lugares da cidade, do nosso país. Fique firme, Deus vai te dar aquilo que você tem pedido, se já estiver alinhado à vontade dele. A palavra de Deus diz em Atos 16:25, a Bíblia afirma que no horário inconveniente eles viram o agir de Deus. Preste bastante atenção. Um outro pilar que gostaria, na verdade, de mencionar é o poder do Espírito Santo. Talvez vocês não entendam, passou muita gente preocupado com essa questão da transmissão. Eu tenho uma notícia maravilhosa, vou pedir que Dani me confirme. Estávamos fazendo a conta em meio à pandemia. Se era para parar o avanço da igreja, eu quero dar esse dado a você: 13 pessoas já na pandemia aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Para você a igreja parou, para alguns a igreja está fechada, mas o Espírito Santo está livre. Ele está aí agora na tua casa dizendo: eu não estou aprisionado, eu não estou em confinamento. 13 vidas alcançadas através da transmissão. Eu fico tentando entender. Eu entendo que aqui, com som de teclado, com todo mundo cheio de gente, numa mesma atmosfera, é mais fácil se emocionar. Mas como se pode passar aquilo que a gente prega para dentro de uma transmissão? Não somos nós, não é o grupo que cantou, não é quem tocou. Esta é a obra livre do Espírito Santo. Ei, eu vi várias charges, alguém dizendo: ei, a igreja fechou, mas cada lá, onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, Deus está ali presente. Deus está com eles ali. Ali há salmos, ali há cânticos espirituais, ali há palavra sendo lida. Hoje tem muito crente que não fazia fazendo culto dentro de casa. E o que é isso? De que forma isso tem acontecido? A presença poderosa do Espírito Santo. No texto que foi lido diz: todos foram cheios, plenos do Espírito Santo. O segundo segredo e um dos pilares para uma igreja avivada é uma igreja cheia pelo poder do Espírito Santo. A exemplo de Atos 2:4, os irmãos foram novamente cheios do Espírito Santo. A experiência do Pentecoste ainda continua nos dias de hoje. O resultado de uma vida de oração é exatamente a plenitude do Espírito Santo de Deus. Nós temos visto alguns testemunhos. Esses dias conversava com minha esposa sobre um homem que o Senhor, falando com ele, disse simplesmente a ele: olha, eu quero que você saia do seu emprego. Eu sei que é um momento difícil de falar de perda de emprego, é meio complicado falar sobre isso, mas esse homem ouviu a voz de Deus, e eu quero que aquilo que você dedica à sua empresa, eu quero que você se dedique orando a mim. E ele não entendeu: mas Jesus, eu vou perder o meu emprego para orar ao Senhor? E Jesus disse: sim, é isso que eu quero de você. E ele conversou com um pastor de uma igreja e disse ao pastor: pastor, eu queria fazer um pedido ao Senhor. Pois não, eu gostaria de orar. O tempo que eu passava de expediente, quero chegar às 8, fico até meio-dia, tenho um descanso para almoçar de 2 horas, e de 2 às 18 eu quero estar orando aqui. Ele passou mais de 3 meses com essa prática, e depois de um tempo obedecendo algo que a gente acha que ficou louco, ouvindo a voz de Deus, ele simplesmente disse assim: eu quero a prova do que eu estou fazendo aqui. De repente ele foi para um culto, a igreja na verdade tradicional, mas Deus mostrou a ele uma visão nítida, e ele disse assim: Senhor, o que é isso? O que está acontecendo? Por que eu estou vendo isso? E Deus disse a ele: eu preciso que você fale com aquela mulher, que eu estou vendo a enfermidade que ela tem. E Deus disse: agora eu estou entendendo por que eu fui buscar.
Talvez alguns de vocês que estão em casa vão assistir isso possam dizer: eu tenho 15, 20, 30 anos, mas eu não tenho tido uma experiência pessoal com o Senhor. Veja, você só vai ver as portas do céu abrir, a ação do Espírito Santo se orar. Se você não fizer isso, não vai ter a plenitude do Espírito Santo. Lembre-se, orar, agir pelo poder do Espírito Santo. A palavra de Deus diz em Atos 4:8, a palavra de Deus afirma: Pedro, cheio do Espírito Santo, pregou com ousadia perante as autoridades do povo e anciões. Em Atos 13:9, Lucas escreve: Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, levou o evangelho a várias cidades. Perceba, qualquer pessoa que acreditar simplesmente na eloquência da palavra, mas não tem humildade, não ora, não dá espaço do Espírito Santo de Deus agir, nada ele vai colher. Se você entender que depois de orar é submisso a tudo aquilo que Deus quer fazer na sua vida, você vai viver experiências com o Espírito Santo. E nós não paramos de viver. Este momento de estar cheio do Espírito Santo continua também nos dias atuais. A palavra de Deus diz em Atos 13:19. Desculpe, a palavra de Deus ainda vai falar em Efésios 5:18. O apóstolo Paulo deu um mandamento aos crentes de Éfeso dizendo: enchei-vos do Espírito Santo. O Espírito Santo é a fonte de avivamento. Eu não sei se os irmãos lembram, em Éfeso tinha na verdade um culto idólatra, imoral, da área sexual à deusa Diana. E ali, além da deusa Diana, existia também uma entidade que era considerada o deus do vinho. E o culto a esta entidade era visto por vários e vários estágios de embriaguez. Aqueles homens daquela cidade estavam se prostituindo, estavam naquela idolatria. Paulo pega aquele mau exemplo e diz aos crentes daquela época: em vez de vocês estarem se embriagando, enchei-vos do Espírito Santo. Ou seja, ele estava dizendo: para ser cheio não há contraindicação. O crente cheio do Espírito Santo, ele vence os demônios, ele vence as lutas, ele vê o agir de Deus quando ele está cheio do Espírito Santo. Então nesta noite, encha-se, esvazie de si mesmo, não confie em si mesmo e peça a presença confirmada do Espírito Santo na sua vida. Uma outra situação e um outro pilar que gostaria de mencionar é a questão do poder da palavra de Deus. Eu entendo que hoje nós temos pessoas que estão deturpando. Cada dia que passa, inclusive nesse período de quarentena, as pessoas não tendo onde buscar, vão buscar alguma receita pronta. E de vez em quando alguém manda algumas mensagens para mim: pastor, isso é assim mesmo? Esses dias uma mensagem chegou para mim da Alemanha, que uma pessoa disse: olha, vai vir uma praga, que vai ter um demônio, que vai ficar fora da casa da pessoa, chamando o nome da pessoa. A pessoa tem que comprar gasolina, tem que comprar bastante alimento, tem que armazenar, e esses demônios vão estar lá na porta e vai chamar o nome da pessoa. Se a pessoa abrir a porta, o demônio vai e mata a pessoa. E eu fiquei tentando, veja, eu já li Daniel, Daniel é o livro Apocalipse do Velho Testamento. Eu já li Apocalipse e eu não lembro de nenhuma dessas profecias. Então veja, por que as pessoas se vão em busca desses falsos profetas e algumas vezes dessas falsas profecias? A palavra de Deus diz: a resposta é a falta de hábito de ler a palavra. Nós costumamos a ver muitas pessoas, se ele simplesmente tiver 10, 15 oportunidades, o texto é o mesmo. A Bíblia tem 66 livros, 39 no Velho, 27 no Novo. A pessoa só guarda 3, 2 versículos, acabou, não tem mais. Esses dias uma pessoa diz: eu vou recitar o Salmo 23. O Senhor, meu pastor, nada me faltará, deitar me faz em verde espaço. Às vezes nós temos visto pessoas que são chamadas nas empresas: ora o Pai Nosso, e a pessoa às vezes no meio esquece. Pai Nosso? Como é que é isso? Irmãos, está faltando Bíblia. Eu não quero quebrar esse clima que vejo, mas eu já vi gente brincar comigo uma vez, quando foi dito assim: olha, vamos abrir a Bíblia em Filemon. Aí a pessoa olhou para assim: engraçadinho, esse livro não tem na Bíblia. Hã? Como assim?
Meu Deus, o que é que está acontecendo? Por que nós não temos sede disso? A palavra de Deus diz, o poder da palavra. Veja, se eu preciso fazer um anúncio da palavra, era pregado com ousadia, eu cria. Eu preciso crer naquilo que eu mesmo estou falando. Se eu não tiver convicção daquilo que eu estou, como é que eu vou anunciar? Eu preciso crer, mas para crer eu preciso examinar, e depois de examinar eu preciso colocar em prática, e vivendo eu não vou ter medo de dizer a alguém: meu Deus é maior do que a sua enfermidade, meu Deus é maior do que a sua necessidade, meu Deus é maior de todos os seus problemas, este Deus é suficiente para tudo na minha e na sua vida. Mas se eu não ler, minha esposa conversando comigo esses dias, ela me fez uma pergunta, acho que ontem à noite, essa semana, para ser mais exato. E ela dizia assim: Deus ajuda quem cedo madruga. Eu acho que foi uma palavra parecida, foi outra, mas não foi Bíblia. Tenta lembrar. Pode falar. Foi a de ontem. Quem planta vento, colhe tempestade. Eu já arregalei o olho, mas isso é o que? Bíblia? Aí ela fez assim: não é, meu amor, isso não é Bíblia, é um dito popular. Mas lamentavelmente, por não conhecer a palavra, não é o caso dela, claro, ela queria apenas usar o dito popular para isso, mas tem gente usando isso, dizendo é Bíblia, está lá na Bíblia, a Bíblia diz isso. Tem gente que diz: não cai uma folha se Deus não autorizar. Tudo bem que a frase tem sentido, tudo é dentro de um propósito, de uma determinação do Senhor, ok, mas não diga que está na Bíblia. Faz por ti, eu te ajudarei. Tem gente dizendo isso, dizendo é Bíblia. Não é, tem coisa que a gente precisa entender. A palavra de Deus vai dizer, nós precisamos ser verdadeiros exegetas. Pastor, mas tem necessidade disso? Quando a palavra de Deus é assim, olha, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra. A expressão manejar a palavra significa, você sabe o que você está dizendo? Esses dias eu me assustei com um estudo, acho que um americano falando a respeito da Bíblia, ele disse assim: você sabia que a Bíblia não foi feita para você? Não existe nada na Bíblia para você. A Bíblia não fala de você. Aí eu fiquei assustado no primeiro momento. Eu disse: Jesus, vem cá, vê aqui o que é está acontecendo. Eu vou entender o que ele disse de fato. Tudo que a Bíblia fala não falava de mim pessoalmente, mas aquilo que ele revelou para Israel, para os gentios, inclui a mim. Muita gente pega, né, quando a palavra de Deus vai falar sobre o príncipe da Pérsia, aí muita gente diz: é o diabo. A Bíblia diz que ali é palavra ao príncipe da Pérsia. E muita gente não sabe que existia um príncipe da Pérsia que estava tentando dificultar a vida de Israel, em vez de fazer uma viagem mais longa. E aquilo ali, na verdade, tem muito a ver com o papel do diabo. É parecido? É, mas o texto foi para o príncipe da Pérsia. E agora, o que nós podemos aprender com isso? Se eu sei a palavra, se eu tenho sede da palavra, se eu leio a palavra, eu não vou ser enganado. A palavra de Deus diz em Atos 19:20, o escritor sagrado escreve dizendo: assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios 6:7, Paulo afirma: devemos nos equipar na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. Nós precisamos estar equipados com a palavra do Senhor. A palavra de Deus em Abacuque 3:2 diz assim, profeta falando, orou pelo avivamento da obra de Deus, dizendo: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira lembra-te da misericórdia. O avivamento começa após o homem ouvir e temer a palavra do Senhor. Você tem ouvido? Você tem temido diante da palavra? Foi assim que aconteceu nos dias de Esdras e Neemias. O povo ouvia as sagradas escrituras, choravam, eles estavam na verdade contritos com o que se ouvia da palavra de Deus. Paulo pede oração para que a palavra do Senhor tenha livre curso e se propague e seja glorificado.
Talvez você diga, pastor, mas isso aí, a questão de amar a palavra, é algo muito peculiar somente para os pastores, missionários que vão pregar. Eu não preciso, você precisa. Olha, homens que nós já ouvimos muito falar nos dias atuais, ganharam, na verdade, esse prêmio da salvação, obviamente pelo Espírito Santo, porque uma pessoa ousou a pregar. A palavra de Deus, a história vai dizer que um diácono, na verdade, foi até a sua igreja. Naquele dia a neve impediu que o pastor titular chegasse, e só tinha o diácono. E de repente começou a chegar, poucas pessoas chegaram naquele culto. Havia somente um diácono, ele era o maior oficial da igreja naquele culto. E ele pregou. Quem estava sentado era um senhor muito conhecido nos dias atuais, chamado Charles Spurgeon. E ele foi alcançado por um pregador leigo. Queridos, a palavra de Deus diz: prega a palavra em tempo e fora de tempo, aproveitando bem cada oportunidade. Como é que você vai pregar? Se as pessoas que às vezes simplesmente vêm fazer pergunta, já vêm com uma pergunta tão bem fundamentada. Eu tenho feito algumas chamadas de vídeo. Se eu não fiz para você, eu espero ter tempo de chegar até a sua casa através de uma chamada de vídeo. E eu fiquei espantado porque liguei para um marido que não é crente. Primeiro eu aviso que vou ligar para que as mulheres tirem aquela meinha, né, que sobrou o resto da meia calça na cabeça. Chama-se touquinha. E eu fui ligar para este homem e disse assim: prepara a família que eu vou ligar. E para minha surpresa, irmãos, quando eu liguei para eles assim: aí, como é que tá? Como é que está esse período? Eu disse: estou bem, pastor, eu estava aqui assistindo um programa. Sobre quê? Arqueologia. Que tipo? Bíblica. Eu estou ouvindo o doutor Rodrigo Silva. Pastor, eu sou apaixonado por história. Veja, uma pessoa que não é crente, ouvindo um arqueólogo cristão falar a respeito das grandes descobertas que atesta a Bíblia Sagrada hoje. Se você, na verdade, não entende essa necessidade, e eu quero terminar, na verdade, dizendo isso a você nesta hora. A palavra é essencial. Não sei se vocês lembram quando as mulheres que foram até o túmulo de Jesus, já no domingo, bem de madrugada, entre 5 e 6 da manhã, alguns historiadores dizem isso. E quando elas ouvem, na verdade, o anúncio do anjo. Estava ali, olha, isso é Bíblia. Estava ali o invólucro que foi, na verdade, enrolado Jesus, como se fosse um tecido em si. A palavra de Deus diz que quando os homens de Deus chegaram naquele lugar, juntamente com as mulheres, viram um pano que cobria Jesus organizado. O que é isso? Uma pessoa que entra no lugar que não deveria ser violado, ele não podia chegar e fazer uma bagunça, ele tinha que fazer dessa forma, melhor dizendo, ele tinha que bagunçar para levar alguma coisa. A palavra de Deus diz que a impressão é que estava lá o tecido com o corpo dentro. Quando Jesus simplesmente ressuscitou, o tecido apenas murchou. Sabe o que é isso? É evidência. Isso é a Bíblia, a história esta bíblica dizendo, a Bíblia tinha razão. E muitas vezes a gente não se liga nisso. Uma outra situação que aquelas mulheres viram é que o anjo disse a ela: olha, vocês não ouviram quando ele disse: importa que o Filho do Homem padeça, mas ao terceiro dia ele viva. Eu desejo que a igreja de Deus no Brasil, em todo o Brasil, em toda igreja evangélica, tenha sede de ouvir e que os seus corações possam, na verdade, aquecer. A palavra de Deus diz, Lucas 24, após a ressurreição, no primeiro dia, Jesus, na verdade, se aproxima de dois discípulos que iam a caminho de Emaús. Ele se aproxima como se fosse um peregrino e um estrangeiro. E ele começa a perguntar, era comum, após a Páscoa, as pessoas que voltavam para as suas cidades. Veja só, eles tinham ido celebrar Páscoa. E Jesus se aproxima e começa a ouvir o que eles estavam falando. O que eles estavam falando? Das últimas coisas acontecidas em Jerusalém. E ele diz assim: de quem vocês estão falando? E ele diz assim: olha, por acaso você mora sozinho? Você mora fora dos muros de Jerusalém, a ponto de estar tão solitário que não ouviu falar a respeito de Jesus o Nazareno, que padeceu, que era profeta, varão cheio de boas obras, onde você estava? E Jesus simplesmente começou a pedir a ele, perguntando, instigando eles, e Jesus começou a falar. A palavra de Deus diz, depois de ele andar aproximadamente de 10 a 12 quilômetros, o sol já declinava, e a sede que aqueles homens tinham da palavra fez um convite especial àquele homem. Olha, já é muito tarde. A hospitalidade naquela época era uma prática
sadia. Alguns anjos se hospedavam e faziam esses testes para quem hospedava ele. A palavra de Deus diz que Jesus, já ressurreto, entrou naquela casa. E como aquele que deveria ser o anfitrião, o próprio dono da casa, deveria partir o pão, a palavra de Deus diz que Jesus pega o pão da graça, parte. E quando Jesus parte, os olhos deles viram. E Jesus desaparece naquela hora. E eu quero deixar essa expressão para você. Após a ida súbita de Jesus, a saída súbita de Jesus, um começa a dizer o outro. Alguns historiadores acreditam que é Cleopas ou Cleopas ou Clopas. Esses dois nomes têm citações na Bíblia Sagrada. Alguns historiadores acreditam que era o tio de Jesus com um dos seus filhos. Perceba, quando Jesus sai, um conversando com outros, você lembra? Enquanto nós estávamos ainda no caminho, Jesus é o caminho, enquanto ele falava, o nosso coração aquecia. A palavra de Deus tem que causar esse efeito sobre a sua vida. Você pode tomar uma dose diária, a ponto de entender que cedo ou tarde você vai viver. Por que nós às vezes não percebemos a ação de Jesus? E esta é a minha finalização nesta hora. Quando Maria Madalena foi bem cedo ao sepulcro, ela chorava, Jesus aparece primeiramente a ela. E quando Jesus se apresenta, ela perguntava: olha, se o Senhor é o jardineiro, diga-me onde o Senhor colocou. Palavra de Deus, Jesus diz a elas: mulher, por que choras? O choro muitas vezes impede da gente ver aquilo que Deus quer revelar para nós. Segundo, faltou mais pesquisa, faltou mais amor para entender o que ele mesmo diz. É necessário que o Filho do Homem padeça. É necessário que o Filho de Deus padeça e ao terceiro dia ressuscite. Veja, quando Jesus estava ainda no caminho de Emaús, ele começa a falar desde Moisés e a discorrer através dos profetas que falaram a respeito de tudo o que ia acontecer. Isaías, para você ter ideia, chama na verdade ele de Emanuel, Deus conosco. A Bíblia está cheia de evidências do Deus que nós servimos. Que você na verdade aprenda a amar, a se dedicar à leitura da palavra. Nós precisamos na verdade reconhecer Jesus. E uma das maiores revelações de Jesus, além obviamente de tudo que ele representa, é a sua palavra. Nós precisamos na verdade disso. Precisamos viver, reviver o evangelho verdadeiro de Cristo. Então guarde isso: poder da oração, poder do Espírito Santo e o poder da palavra de Deus. E eu pergunto, você tem feito isso na sua casa? Então creia que o milagre vai chegar até você. Você não vai sucumbir, você não vai morrer. Deus certamente estará com você. Eu quero com muita alegria falar da nossa saudade. Quero dizer que amamos vocês. Estou vendo muita gente gordinho daqui, viu? Branco e gordo. Gente, quanta gente corada. Eu estava orando comigo, eu vou dizer isso ao povo. Tem muita gente gordinho. Um alfacezinho, viu, irmão? Salada, viu, irmão? Não deixa. Não vai perder esse regime não, porque o primeiro culto vai ter gente que não vai ter roupa para mim. Mas Deus é com você. Amém? Eu vi uma pessoa, não posso dizer quem foi, porque ele tocou hoje, né? Irmão Davidson. Quando ele via ali, eu disse: rapaz, será que é aquele ele mesmo? Esse pastor, orei para botar essa calça e essa camisa. Eu quero dizer a ele que ele não está só, você também não. Nós queremos orar por você. Enquanto nós oramos, e se tiver alguém do outro lado que gostaria de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, como essas 13 pessoas que nós acabamos de mencionar, se você quer mandar, na verdade, uma mensagem nesta hora, receber Jesus, se arrepender dos seus pecados, confessar a Ele e viver um novo com Ele, este é o momento, no nome do Senhor Jesus. Não quero interromper a minha adoração, mas é só aleluias. Você lembra disso? Da minha adoração, toda glória e toda a honra a Jesus. Eu queria pedir nessa hora que você pudesse entender algo. Talvez nesse momento você diga a você mesmo: eu
não tenho mais jeito, não tem mais jeito na minha vida. Nós queremos dizer a você que a especialidade de Deus é transformar coisas que aparentemente parecem inúteis, e Ele transforma em pregadores do seu evangelho. A palavra de Deus diz que Ele pega o pobre e o pecador, Ele levanta do monturo de um lugar sem valor nenhum, levanta, transforma e o faz habitar entre príncipes. Deus tem um propósito grandioso na sua vida. Deus tem um propósito glorioso na sua vida. Enquanto nós vamos tentar cantar essa canção, nós vamos pedir nesta hora que você possa estar mandando uma mensagem: pastor, eu entendi o que Deus quer falar para a minha vida através dessa palavra. Se você quiser tomar uma decisão, manda uma mensagem agora, enquanto nós cantamos. Em seguida, nós vamos estar orando por você. Coloca só no início, Danilo. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar, o barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixa as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície sem poder respirar, Eu mesmo que morrer, por não te adorar. És meu oxigênio, Senhor, você na presença minha fé vai naufragar. Cante. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar. Acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Talvez seja o que você mais precisa, a calma do Senhor. Filipenses 4, de 4 a 8 diz que nós devemos nos alegrar, nós devemos chegar diante de Deus com motivos de ações de graça, nós devemos responder bem a tudo que nós passamos, e nunca se foi tão necessário ter o coração calmo, a mente equilibrada, os sentimentos guardados no Senhor Jesus. Se você quer aceitar Jesus, mande uma mensagem agora: eu quero, pastor, eu quero tomar uma decisão ao lado desse Deus. Eu estou aflito, eu estou desesperado, desesperada. Se você quiser, manda uma mensagem agora, nós queremos orar por você. Mesmo após esse culto, se você enviar essa mensagem, vamos orar, vamos entrar em contato com você no nome de Jesus. Eu convido você a estar orando comigo nesta hora, pedindo ao Senhor a tua graça, pedindo ao Senhor por todos que estão enfermos. Nós também devemos lembrar a igreja que nós já temos neste culto ações de cura, pessoas que passaram por esta enfermidade, mas já estão curadas, já receberam altas, já estão em sua
suas casas, com os seus familiares. Eu tive o privilégio de ligar para uma pessoa que ela tinha apenas suspeita, tinha feito teste. A palavra que ela me deu depois foi: olha, pastor, ela já mandou inclusive no grupo das mulheres. Eu estava com Covid. Eu fui curada dele, vivendo com a minha mãe e outras pessoas da minha família, e nenhum deles pegou. Então veja que Deus é esse tremendo. Nós não podemos apenas alarmar, nós precisamos também dizer que Deus não está em crise. Ele está curando, Ele está fazendo cumprir a sua palavra. Ele não mudou. Nós queremos orar por você, por toda a sua família nesta hora. Quanto à questão que você está gordinho e muito pálido, foi uma brincadeira, foi apenas uma interação. Nós amamos vocês, estamos morrendo de saudade de vocês, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai bondoso e amado, estou diante de Ti. Te louvo pela Tua grandeza, te louvo pela forma que o Senhor age. Deus, olha, a Tua palavra é a nossa bússola. A Tua palavra, Pai, nos dá a direção. O Senhor é o nosso guia, é o Senhor que nos ensina, nos prepara os caminhos. Mas a Tua palavra é aquilo que nos faz, ó Deus, entender como o Senhor trabalha. Obrigado, Deus, por esta revelação. Que a Tua igreja não abra mão do poder da oração, do poder e do impacto do Espírito Santo, mas também da Tua palavra. Todos esses três pilares são fundamentados, ó Deus, por Ti. Por isso nós te pedimos, continua com a Tua igreja. Nós queremos te agradecer pela vida de Henrique, de Ângela. Oramos, ó Deus, pelos Teus filhos que foram acometidos, mas já estão curados. Oramos, ó Deus, por aqueles que ainda estão enfermos. Obrigado pela vida, Pai, da irmã de Andréia, filha da irmã Lourdes. Obrigado, Deus, pelas altas que todo esse povo já tem recebido. Obrigado, Deus, por esta família que está sadia dentro das suas casas. Que o Senhor continue com eles, que o Senhor continue abençoando no nome e por amor de Jesus. Nós oramos nesta hora, hoje e sempre. Amém. Onde você estiver, levante as suas mãos. Quero ministrar a bênção do Senhor sobre a sua vida. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Divino e Santo Espírito seja com você, sua casa, sua parentela. Que o Senhor te guarde de todo mal, te blinde de toda enfermidade, em nome e por amor de Jesus. Amém. Nós amamos você. Isso vai passar. Vamos sair mais fortes e logo, logo vamos estar juntos. Creia, dedique-se à oração, permita ser usado pelo poder do Espírito Santo e não deixe de ler a palavra. Deus abençoe no nome de Jesus. Teu coração, o vento está soprando, mas é te adorando que venço o mal.